agora devo interromper para dividir a tela. Duas informações importantíssimas que chegam agora e aumentam o nível de preocupação. O Hamas acaba de divulgar que vai executar um refém a cada bombardeio israelense. A situação é extremamente complicada. Evidentemente, Israel não pode se dar ao luxo de negociar nesse momento, está numa situação de guerra, mas é uma situação extremamente preocupante. Esse é o anúncio do Hamas, ao mesmo tempo em que Israel acaba de anunciar que nas próximas 48 horas irá convocar 300 mil reservistas, uma convocação sem precedentes na história de Israel, nem mesmo na Guerra dos 6 Dias em 67 e na Guerra do Yom Kippur em outubro de 73 ocorreu tamanha convocação. É possível, inclusive, que brasileiros que integram o exército israelense sejam convocados e já estão de prontidão também. Momento que os bombardeios continuam e a análise é feita pelo comandante Robson a partir de uma pergunta do Cristiano Vilela, estabelecendo um paralelo entre a Guerra dos 6 Dias de 67, a Guerra do Yom Kippur de 73 e esse estilo de ataque em forma de guerrilha pelo Hamas. Robson. Bom, então, continuando, eles se enfiaram na linha Bar-Lev e ficaram nessas posições defensivas, os egípcios sobrepujaram no Sinai e os sírios através de Golã. A situação ficou tão crítica que dizem até hoje que a ministra Golda Meir mandou armar os jatos com armas nucleares. Israel só não foi destruído daquela vez porque pressionado, né, o secretário da Defesa, que era o Henry Kissinger, ele instou o presidente Nixon a fornecer armas para Israel. Todos os estoques americanos na Europa foram esgotados, foram enviados às pressas para Israel. E o Sharon, né, o Arik Sharon, que na época era o comandante da Frente Sul, pôde retomar o ataque e foi em direção ao Cairo. Tem até o Dayan, que era o chefe do Estado-Maior, teria dito o seguinte, né, lá pelo 10º dia da campanha, a Golda Meir chamou ele e falou assim, como é que estão as coisas? Ele falou, não tem problema. Os egípcios voltaram a ser o que eram e as nossas tropas voltaram a ser o que eram. Mas foi um milagre. Foi um milagre. Agora, uma pergunta importante, Ricardo Rosso quer fazer uma pergunta também, mas é importante pontuar o seguinte. O presidente Joe Biden anunciou um apoio militar sem precedentes a Israel nesse momento, inclusive deslocando porta-aviões. Até que ponto o deslocamento de porta-aviões e armamento pesado pode auxiliar Israel no momento em que há uma total assimetria de forças? O Hamas obviamente não tem condições de encarar uma guerra frente a frente com Israel. Israel tem um dos exércitos mais bem equipados e poderosos do mundo. Precisaria de um porta-aviões, ou o Joe Biden nesse momento também sofre uma pressão enorme, até por ter liberado 6 bilhões de dólares para o Irã, sabendo que o Irã, outro bombardeio, que o Irã é um dos patrocinadores do Hamas. Não, é evidente que o porta-aviões é uma coisa mais simbólica aí do que efetiva. Israel não tem necessidade no momento desse acréscimo de força dos Estados Unidos. Embora talvez, eu não tenho dúvidas que se essa guerra se intensificar, os Estados Unidos vão ter que apoiar Israel, tanto em termos logísticos como em termos financeiros também. Agora, desculpa. Então, aí pegando a esteira do teu raciocínio do Capesa aqui, qual a chance do Hezbollah entrar nisso? Essa é a grande incógnita. O Hezbollah, as milícias que existem na faixa, na Cisjordânia e o Irã, né? O Hezbollah já disse que vai fazer bombardeios em solidariedade ao povo palestino e ao Hamas. Já há uma troca de tiros na fronteira. E isso na fazenda de Sheba, que é disputada também entre o Líbano e Israel. Há um risco também do Líbano sofrer um maciço bombardeio, como foi em 2006, pegando a pergunta em razão do Hezbollah intervir, como colocou bem a Daisy. Então me permite já complementar que Ricardo eu acho que na mesma linha. Na mesma linha, Ricardo Rosso. Irã, Egito, como o senhor vê a participação ou não desses outros países nesse conflito? A possível entrada. Momento de aparente calma, depois de uma sequência de bombardeios, vamos informando à medida que eles forem. São imagens ao vivo da faixa de Gaza, à noite, em que há alguns pontos, eletricidade ainda, iluminando prédios, provavelmente por gerador próprio, alguns prédios em chamas em outros locais, os bombardeios vão acontecendo, vão se seguindo uma simetria e